Fala, gente, voltei, tá? Voltei rapidinho para a gente falar sobre as desvantagens da castração precoce. Beleza? Tanto de cadelas, de gatas e de cão e gato, tá bom? Quais são as desvantagens? Vamos falar da cadela primeiro, que eu sempre pego ela como principal, tá? O que eu quero dizer com cadela como principal? Cara, olha só. Cadela, gata, tem que ser castrada e ponto final. Ponto final. É isso que você vai ter que falar com o seu cliente, com o seu tutor do cachorrinho. Cadela, ela tem que ser, invariavelmente, assim como a gata, castradas. Beleza? Bota isso na cabeça. E o macho, Marco? O macho, a gente vai conversando aí. Você mostra para ele, para o seu cliente, né, as vantagens e desvantagens do macho e dá a sua opinião e deixa ele escolher. A fêmea não tem opinião, a fêmea tem que ser castrada, tá? Aquela fêmea que não é de canil, que não vai reproduzir por comercialização, né, por venda, né? Os caras não querem castrar a fêmea porque ela vai ser uma reprodutora, uma matriz. Não, é a cachorrinha da dona Luluzinha, vai ter que castrar. Não tem conversa. Você vai mostrar vantagens e desvantagens só de castrar antes ou depois. Não de não castrar, beleza? Então, assim, fêmea castra sempre. Vamos lá. Eu falei sobre as vantagens de castrar antes do primeiro cio. Disse um montão de coisa lá. Eu marco castro entre o primeiro e o segundo cio. Entre o primeiro e o segundo. Tá? Quais seriam as minhas desvantagens segundo os estudos? O estudo diz o seguinte, que aquelas doenças que eu falei para vocês, cisto, policisto, piometra, câncer de mama, câncer de ovário, uterino, né? Não falei, sabe, aquelas doenças? Aumenta, tá aqui no meu estudo, entre 8% a 20%, isso aumenta a desvantagem, aumenta a possibilidade de ter. Né? Aumenta de 8% a 20%, depende da raça, do animal, né? Depende, tem muita coisa de raça, né? Aumenta de 8% a 20%. Ou seja, eu estou aumentando essa possibilidade de ela ter um câncer de mama, de ter uma piometra. Beleza? Mas assim, eu prefiro correr esse risco, tá? De aumentar um pouco. Do terceiro por 4 cio, aumenta 40%. Do quinto para o sexto, do sexto para o sétimo, aumenta 80%. Chances, tenta entender, tá, gente? Chance de haver uma doença citada no vídeo anterior, tá? Aumenta a chance. Eu não estou falando que ela vai ter. Eu tive cadelas que não foram castradas e viveram 15 anos, sem nenhuma dessas doenças. Beleza? Tá? Porém, a casuística veterinária, quando você se formar, hoje médicos já formados, sabem muito bem que a nossa casuística é piometra e câncer de mama pra caramba. Muita coisa. Tem cisto, policisto, essas coisas todas. Mas câncer de mama e piometra, muita coisa. Tá? Então vamos voltar lá para não me perder, que sabe, vocês me conhecem, né? Eu vou e sumo, daqui a pouco eu estou em outro lugar. Então, assim, se eu castrar entre o primeiro e o segundo cio, eu aumento, né, a chance de haver aquelas doenças que eu citei anteriormente, entre 8% e 20%. Tá bom? Outra desvantagem que tem, anota aí, obesidade. Todo mundo fala sobre isso. Ah, castrei meu cachorro e ele engordou. Tá? Sim. Isso é uma verdade, eu vou explicar por que agora. Mas entenda uma coisa, olha, a obesidade, ela é uma doença multifatorial, tá? Não é por causa somente da castração, entende? Não foca nisso não, isso tem que falar pro tutor, não foca nisso, eu vou explicar. Ó, fica esperto nisso que eu vou falar agora. Como é que eu vou explicar isso para vocês? As gônadas, testículo e ovário, quando elas estão presentes no animal, como é que eu vou dizer? Elas fazem um papel regulador
regulador não, elas fazem um papel inibitório, tá aí o nome, inibitório. Ela faz um papel inibitório, não é regulador, inibitório, tá? Do apetite. O testículo, a gônada, né? O ovário, a gente faz lá o seu misto, as suas coisas lá, que isso aí é bem profundo. Em suma, eles fazem um papel inibitório, inibidor do apetite, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O animal inteiro, né? Sabe que é animal inteiro? Animal inteiro são os animais que não são castrados, tá? Animal inteiro, ele tende a ter um apetite mais regulado, né? Mais por inibir, né? Os hormônios inibir essa fome avassaladora. Você pode perceber que o animal castrado come mais, porque ele não tem mais esse hormônio, entende? Inibitório, de regular essa comida. Porém, o que você tem que falar com o proprietário? Olha só, seu Wilson, eu tirei o testículo do Chico, tá? Esse testículo, estou falando pro seu Wilson, tá? A maneira grosseira. Esse testículo, seu Wilson, ele inibia o apetite do animal, tá? Então eu retirei esse testículo, seu Wilson, e ele, assim que eu tirei esse testículo, né, tirei essa produção do seu hormônio, ele vai agora, eu tirei essa inibição dele, essa regulação do alimento. Ele vai comer. Aí o senhor, seu Wilson, você vai ter que regular essa comida. Entende isso? Por exemplo, o Chico comia todo dia, a dose dele lá era 100 gramas. Ele pode ter a fome que for, ele pode estar desregulado, ele vai comer 100 gramas. Se ele comer 100 gramas, ele não engorda. O que acontece é que o tutor, né, ele não tem esse conhecimento, não sei nem se você, veterinário, tem esse conhecimento, o estudante, que os hormônios inibem esse fator do apetite, que não tem problema. O problema é você deixar aquela comida. Então você sabe que não está mais sendo regulado e deixa aquela comida a Deus dará, aí vai dar ruim. Beleza? Aí vai dar bem ruim. O cachorro ele vai comer por conta. Aí vai engordar. Aí o cara vai falar, porra, castração é uma bosta. O cachorro tá aí gordo aí, agora engordou por causa da castração. Não. Ele não engordou por causa da castração. Ele engordou porque ele comeu, além da conta. A castração está envolvida, mas não é ela que faz ele engordar. Faz ele engordar. Quem faz ele engordar, eu, você, qualquer um, é a comida. A princípio, sim. A princípio é isso. Tirando algumas doenças aí. Tá bom? Outra coisa que faz aqui, que eu anotei aqui, ó, incontinência urinária. Sim, faz. Alguns. Tudo que eu tô falando, todas as desvantagens, cara, são incomuns, tá? Tirando a obesidade, que a gente vê bastante mesmo. Agora, incontinência urinária é incomum. Nem todo cachorro que vai castrar, a cadelinha mais especificamente, as fêmeas, precocemente vai ter incontinência urinária. Mas se tiver, ela tem por quê? Vou explicar. O hormônio tem outro papel importante. Ele exerce o fechamento da uretra. Beleza? Fechamento da uretra. Ele exerce aquilo ali. Então, assim, quando a gente castra precocemente, não tem, se liga só na viagem, não tem mais ação desse hormônio, a uretra não vai fechar por inteira. Né? Por inteira não, por completa. Ignorantemente falando, grosseiramente, vai o quê? Vai vazar. Vai vazar. Se ela não está fechada, vai vazar. Tá? Grosseiramente falando, tá? Tudo que eu falo aqui é para vocês falarem, para vocês entenderem e vocês falarem com o seu proprietário, com o tutor do animal, tá bom? Então vai falar isso. Ah, ele tem continência urinária. Provavelmente essa ureter não fechou por completo porque ela precisava daqueles hormônios, coisa e tal. Só que assim, cara, é muito incomum isso aí. Eu não vejo isso todo dia. Não vê, por causa de castração, tá? Não vê. Existe. Eu quero que você saiba que existe, tá bom? Deixa eu ver o que eu botei mais aqui. Linha de crescimento. Isso é mais para macho. Fêmea também, mas mais para o macho. Linha de crescimento. Né? Linha de crescimento. Aqui. Se você pegar um raio-x de filhote,
Pega o raio-x de filhote e olha o raio-x lá. Você vai ver, né, no finalzinho, estou falando do proprietário. Ah, o rádio. Lá no finalzinho, nas epífises, lá assim, tem uma aberturinha. Não sei se vocês já repararam que tem uma coisa chamada linha de crescimento, uma aberturinha ali. É ali que o osso cresce. É ali que o osso, né, existe o fechamento dessas linhas. Na falta desses hormônios, principalmente a testosterona, por isso que eu falo mais do cachorro, do cão, né, do macho, essas linhas aí elas vão ter dificuldade de fechar e vai retardar esse fechamento se eu castrar ele precoce. Tá entendendo o que eu tô falando, gente? É que eu vou me empolgando aqui, eu vou falando. Cara, toda vez que eu revejo meus vídeos, eu acho que vocês não estão entendendo. Não que vocês sejam, né? É que eu falo errado, eu falo muito rápido. Tá? Porque vem uma emoção, vem um. Entende o que eu estou te falando? Vamos voltar aqui que eu preciso dar uma pausada aqui. Essas linhas de crescimento, o cachorro ele cresce e se eu castrar ele precocemente, vai demorar para esse fechamento dessas linhas, tá? Demora mais. Óbvio, não tem o hormônio está exercendo a sua função ali e essas linhas vão demorar, obviamente, para poder fechar, tá? Então, o que eu falei? Eu falei a desvantagens, tá? Na minha opinião, voltando tudo lá. Obesidade, mas eu ensinei para vocês o esqueminha da obesidade. Tá? A obesidade, na verdade, é o cara dando comida para o animal. Se ele come 100 gramas, castrado ou não castrado, ele come 100 gramas. Beleza? Se não tiver nenhuma doença pré-existente, tá, gente? Estou falando de castração aqui. Tá? Se o seu Wilson deixar o cachorro comer à vontade, ele vai comer mais porque não tem mais hormônio, né, inibitório para dar do apetite dele. Peraí, parei de comer aqui. Ele vai comer até virar aquela vaca, aquele bicho, né? Incontinência urinária. Os hormônios exercem a função de fechar a uretra. Não fechou, vai ficar um pouquinho aberto, ignorantemente falando, grosseiramente, vai vazar e vai ficar pingando, vai dar incontinência, tá? Raro demais, muito raro. Eu nunca vi isso. Tá? Eu sei que dá, mas eu nunca vi. Isso é que eu falo para os clientes aqui. Eu estou passando para vocês o que eu falo para os meus clientes aqui. E a linha de crescimento, né? Linha de crescimento, ainda mais para os machos. A testosterona ela tem uma importância para essas linhas de crescimento. Tá bom, gente? Então, essas aí são as desvantagens. Então, por isso que eu gosto, eu volto a falar aqui, né? Eu quero que vocês escolham. Eu falei o que acontece. Você escolhe aí. Se você achar melhor castrar antes para evitar aquele montão de doença, legal. Tudo bem, não tem problema nenhum. Lembrando que pode ter fragilidade óssea por causa da linha de crescimento. Tá? Se for cachorro grande, por exemplo, cachorro forte, pitbull, essas coisas não vão ser tão fortes assim, tá? Não vai ter vamos dizer assim, que vai ter um osso um pouco mais frágil, tá? Um pouco mais frágil. Nada demais, mas um pouco mais frágil. As suas articulações, Shih Tzu, que tem sempre desvio de patela, provavelmente ele vai ter, provavelmente a gente vai ter um desvio de patela mais acentuado nesse animal. Labrador e Golden Retriever que tem displasia coxofemoral, pastor alemão, a gente vai favorecer possivelmente essa lesão. Beleza? O que mais? A obesidade, que eu te falei, mas a gente conserta. E a incontinência urinária seria, para mim, as desvantagens. Né? A fêmea teria vulva infantil, sabe? A vulva seria menor, causando assim infecção urinária, né? Um volume muito de urina, os outros órgãos grandes, mas a vulva infantil, entende isso? Não é compatível com aquele volume, se é que você me entende. O que mais que eu posso falar? É isso. E macho, cara, a gente tem que conversar muito. Eu vou fazer outros vídeos com relação a macho, né? O que tem que botar na cabeça para finalizar o vídeo,
nesses 3 vídeos que eu fiz, 3 ou 4, sei lá, eu fiz sobre castração, é o seguinte. Fêmea tem que castrar. Macho, temos que conversar. Beleza? Conversar. Tá? Fêmea tem que castrar, não tem conversa. Apresenta tudo que eu apresentei a vocês, apresenta o tutor da sua forma. É porque eu apresento as coisas meio doidas, né? Monta o teu. Por isso que eu falo papel e caneta, monta o teu. Tudo que eu falei, monta isso daí, estuda isso daí, monta um raciocínio aí mental aí, para que você possa falar isso ao seu cliente, ao seu amigo, enfim. Tá? Fêmea tem que castrar, a gente não negocia com a fêmea, castra comigo, ou castra com qualquer um, tem que castrar. Sempre vai falar com o tutor assim, você pode castrar comigo, seria um prazer, mas se não for comigo, por causa do valor, porque eu sou feio, porque eu sou esquisito, castra com quem você quiser, mas tem que castrar. O macho, a gente vai conversar, vai discutir sobre o assunto. Tá? É isso. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu me alonguei, esse está com 16 minutos, desculpa, perdão. Mas eu queria falar. Estava com saudade de vocês e vontade de falar. Tá? Próxima aula, eu não sei o que eu vou falar. Não sei. Vamos ver, tá? Cenas do próximo capítulo. Fique com Deus, espero que tenha gostado. Espero que tenha sido claro. Se eu não fui claro, escreve aí, tá? Escreve aí nos comentários. Marco, fala de novo aí. Ficou meio doido. Eu falo tudo de novo. Sem problema nenhum, falo de uma outra forma. Falo separado, cão, de gato, de fêmea, tá bom? Eu quero que vocês entendam. Se eu não me fiz entender, me fala que eu tento melhorar. Tá? Fique com Deus e tamo junto aí. Daqui a pouco a gente volta.